Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada Aprendendo a Perdoar. Eu sou o pastor Marcelo Carnaval e essa é a nossa aula de número 9. Hoje nós vamos falar a respeito daquilo que o perdão precisa ser. Tem 3 aspectos que precisam caracterizar o verdadeiro perdão. O perdão profundo, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, o perdão proveitoso e o perdão terapêutico, aquele que vai realmente trazer benefício para você. Quero dizer para você que o perdão precisa ser, muitas vezes, unilateral. Em muitas situações, a pessoa fica esperando ou coloca como condição uma atitude, a atitude do outro, a atitude daquele com o qual teve alguma desavença, que o ofendeu, que humilhou, que o desrespeitou, que não deu aquilo que ele acha que devia receber, enfim, fica esperando e pensa assim, não, se ele vier me pedir perdão, eu vou perdoar. Se ele se arrepender, eu vou perdoar. Se ele fizer tal coisa, aí sim, aí a gente acerta, eu perdoo, tá tudo bem. Olha, o perdão, se você quer experimentar um perdão de verdade, você tem que entender que o perdão muitas vezes precisa ser unilateral. Aquela história ou aquele conselho que o Senhor Jesus nos relata, ele é verdadeiro. Né? Quando Jesus diz assim, olha, se um irmão pecar contra ti, fizer alguma coisa de mal contra você, você vai conversar com ele. Se ele se arrepender, ok, você ganhou o seu irmão. Isso não é... Jesus não estava ensinando uma inverdade, não é isso. Mas é que essa é a situação ideal. Esse é o céu, não é? Se você tiver alguma desavença, você for conversar com alguma pessoa que lhe ofendeu ou com quem você tem alguma diferença, a pessoa fala assim, poxa, foi mal, desculpa aí, vamos deixar isso para lá, você me perdoa, eu realmente procedi de forma errada, isso é o ideal, isso é o suprassumo, né? Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes a pessoa não deseja se arrepender, as pessoas não mudam, a pessoa não quer conversa com você, muitas vezes as pessoas são más mesmo, né? As pessoas são más, são ruins, né? Enfim, E o que eu estou colocando é que muitas vezes, às vezes a pessoa já foi embora, você perdeu o contato com ela, às vezes a pessoa já morreu. Pô, mas pastor, eu preciso perdoar quem já morreu? Precisa. O perdão é para você. O perdão é para resolver a sua situação. Então, o perdão precisa ser, muitas vezes, unilateral. É você que vai perdoar, é você que vai tomar essa decisão, é você que vai fazer isso, por causa de você. Todas as outras consequências são um bônus da sua atitude a respeito do perdão. Então, coisas que o perdão precisa ser, características que o perdão verdadeiro precisa carregar. Em primeiro lugar, o perdão muitas vezes precisa ser unilateral, é você. Outra característica que o perdão precisa ter é que o perdão precisa ser, muitas vezes, incondicional. Já falamos, é a mesma coisa. Não pode haver condição para você perdoar, não é? Não pode haver, se eu entender, se eu, por acaso, se ao menos eu conseguir compreender por que aquilo aconteceu, por que ele fez isso comigo, por que meu marido me traiu, ou por que minha esposa foi embora. Você não vai entender, nem sempre você vai entender, porque as pessoas são singulares, já falamos isso alguns vídeos atrás. O perdão não é um ato do intelecto, o perdão não pode prescindir de explicações lógicas. Então, muitas vezes, o perdão precisa ser incondicional. Às vezes, você gostaria de procurar a pessoa para se reconciliar, a pessoa não quer saber de você, ela não quer conversa com você. Ela continua pensando a mesma coisa de você. E se ela tivesse oportunidade, ela faria a mesma coisa com você. Então, muitas vezes, o perdão vai precisar ser incondicional.
Você não pode, a sua saúde não pode estar nas mãos de outra pessoa. O poder da sua vida, você não pode conceder o poder da sua vida para outra pessoa que muitas vezes nem te ama. O perdão é uma atitude sua, o perdão tem a ver com você, o perdão é para resolver a sua vida emocional, a sua vida espiritual, para trazer saúde para você. O perdão precisa ser unilateral, muitas vezes o perdão precisa ser incondicional. Ou na grande maioria dos casos, o perdão, uma vez ministrado com profundidade, com verdade, com propriedade, precisa ser periodicamente reafirmado. Periodicamente reafirmado. Perdoar é um ato nobre, perdoar é uma construção complexa, você precisa se preparar para perdoar, você precisa amadurecer para perdoar, você precisa crescer para perdoar, mas você chega lá, e aí você perdoa. Você perdoa, você libera o perdão, você recebe a cura, você recebe os benefícios do perdão, mas pode acontecer de você acordar um belo dia e pensar, isso não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. É porque eu estava de bom humor ontem, mas hoje eu vou cobrar de novo. Não, você não vai fazer isso. O perdão precisa ser periodicamente confirmado, precisa ser periodicamente renovado, reciclado, muitas e muitas vezes. Isso pode durar anos e pode durar até mesmo a vida toda. Quando você se lembrar daquilo que aconteceu, você pode pensar, aquele cara merecia um troco, aquela pessoa merecia vingança, aquela situação merecia uma reação à altura minha. E aí você precisa se dar conta de que isso é uma grande armadilha. O perdão precisa ser periodicamente reafirmado. Não, eu não vou voltar atrás, eu já perdoei, eu não vou voltar atrás, eu vou reafirmar o meu perdão e vou seguir a minha vida em paz. Não é? Então, recapitulando para a gente concluir e ler a palavra de Deus, o perdão precisa ser muitas vezes unilateral, o perdão depende só de você. O perdão precisa ser incondicional, não pode haver condições para perdoar, nem sempre essas condições estarão presentes. E terceiro e último lugar, o perdão precisa ser periodicamente reafirmado. Veja, pastor, é fácil isso? Não, não é fácil não. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui ensinando a perdoar, né? Todo mundo já nascia sabendo, né? Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, verso 24. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você compreendeu? Esse é o compromisso que nós precisamos fazer quando nós decidimos perdoar. Jesus está nos convidando a um compromisso diário. Se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, tome a sua cruz. É óbvio que aqui tem uma questão teológica que muitas vezes é mal compreendida. Eu acho que é importante esclarecer, né? Quando Jesus nos convida a tomar a sua cruz, a cruz não é o karma, não é o sofrimento, o problema. Ai, meu Deus, essa doença é a minha cruz, o meu marido é a minha cruz, o meu trabalho, meu chefe é uma cruz. Não, não é isso. A cruz aqui é o compromisso. Jesus está dizendo, quem quiser ser meu discípulo precisa renovar o seu compromisso todos os dias. Tomar a cruz é assumir o compromisso com o discipulado, compromisso de seguir a Jesus, de ser identificado como filho dele. Jesus perdoou até mesmo os seus algozes e nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. É isso que nós afirmamos e pedimos na oração do Pai Nosso. Eu espero que você
conclua a nossa caminhada. Nós só temos mais uma aula, vamos completar a 10ª aula no próximo vídeo, e que você, ao final da nossa caminhada, seja capaz, seja habilitado pelo Espírito Santo para perdoar e usufruir os benefícios do perdão. Espero você no próximo vídeo, divulgue essa mensagem. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.